Nesta 11ª aula do nosso curso de imunologia, nós entraremos na parte de maturação de linfócitos, falar uma breve introdução para vocês. As próximas aulas aí também de imunologia vão ser dedicadas especificamente à maturação de linfócitos. E eu separei em dois grandes tópicos. Um tópico é os processos que são comuns aos linfócitos T e B, e o outro tópico é os processos que são específicos dos linfócitos B e dos linfócitos T. Nós vamos ver com detalhes aí como tudo isso acontece. Nessa aula introdutória, eu vou mostrar para vocês os conceitos gerais aí da diferenciação das células progenitoras para um leucócito, né? Coisa que a gente já viu em aulas passadas, e vou encerrar a aula falando dos processos e checkpoints da maturação linfocitária, né? Como é que o nosso organismo consegue promover essa diferenciação dos linfócitos e como é que ele consegue ir checando cada ponto para ver se isso está ocorrendo de maneira correta. Bom, vamos começar aqui falando de um tópico que a gente já viu em aulas passadas, né? Que nós temos aí células progenitoras autorrenováveis que vão dar origem às células do sistema imune e às células do sangue de um modo geral, né? Então elas vão se proliferando, formando uma população vasta, e quando elas receberem uma sinalização de maturação, elas vão se diferenciar em células leucocitárias maduras, tá? Tem também a diferenciação em células eritrocitárias maduras, mas quando a gente fala especificamente das células leucocitárias, elas vão acontecer nos órgãos linfóides. E como os linfócitos são células leucocitárias, a sua maturação também vai acontecer nos órgãos linfóides. E falando especificamente dos linfócitos T e B, ambos possuem grande semelhança no processo de maturação inicial através dos órgãos linfóides primários. Então veja, por mais que o linfócito T e o linfócito B exerçam papéis diferentes aí na resposta contra agentes infecciosos, eles têm um processo de maturação muito semelhante entre eles. E isto se dá através de sinalização e recombinação de sequências de DNA específicas para transformar os linfócitos T e B em células maduras. Então veja o seguinte, quando eu mostrei para vocês em aulas passadas que nós temos os linfócitos T e os linfócitos B inativos, né? Quando é apresentado o antígeno ao linfócito T para se ligar com o TCR, não vai ser nessa hora que o TCR vai sofrer modificações na sua sequência de aminoácidos para poder reconhecer esse antígeno. Não. O linfócito T ele já vem com um repertório já pronto para reconhecer milhares e diversos antígenos. Então, cada clone de linfócito T e linfócito B reconhece um antígeno diferente. E estima-se que o repertório de reconhecimento antigênico é de mais de 10 milhões de antígenos diferentes. Ou seja, é coisa que não acaba mais. E olha só, já foi descrito que os seres humanos produzem aproximadamente 30 mil genes. E para nós reconhecermos 10 milhões de antígenos diferentes, seja para o linfócito T, seja para o linfócito B, nós teríamos que ter aí uma quantidade quase 400 vezes maior em número de genes para reconhecer antígenos diferentes. E isso seria extremamente inviável, porque nós seríamos então apenas só um sistema imune e não outras células, porque todos os genes seriam dedicados a reconhecer antígenos. Só que isso não acontece. Por quê? Porque tanto para o TCR como para as imunoglobulinas, existem porções nestes genes que vai sofrer o que nós chamamos de recombinação somática do DNA, que vai alterar a sequência de DNA neste ponto em um certo momento da maturação dos linfócitos. Então, quando altera essa sequência, cada clone de linfócito vai reconhecer um tipo de antígeno diferente. E isso é fantástico, porque pode fazer vários tipos de recombinação para reconhecer vários tipos de antígenos diferentes. E isso que vai conferir o repertório aí de reconhecimento vastíssimo de antígenos, tanto para o linfócito B como para os linfócitos T. E quando a gente fala nos processos de maturação, né? Então os linfócitos B e T eles têm que ir se diferenciando e maturando para poder estarem prontos para reconhecer diversos antígenos no nosso organismo. Esse processo de maturação ele vai ocorrer em 6 etapas específicas, né? Que nós temos da célula-tronco originando um prolinfócito, o prolinfócito originando o pré-linfócito, o pré-linfócito originando o linfócito imaturo e o linfócito imaturo originando o linfócito maduro. Aí o linfócito maduro, quando ele cai na circulação, encontra um antígeno que é apresentado por uma PC, ele vai se tornar um linfócito efetor diferenciado, né? Então ele já tem ali
um reconhecimento de um antígeno específico, ele recebe uma sinalização para se proliferar, para poder combater aí esse agente infeccioso que está no nosso organismo. Bom, dessas 6 etapas que nós temos, né, 5 delas vão ocorrer nos órgãos linfóides primários. Então, para os linfócitos B, esse processo vai acontecer na medula, e para os linfócitos T, esse processo vai acontecer no timo. Só que a ordem é a mesma tanto para o B como para o T. Então eu vou extrapolar tanto para um como para o outro, beleza? E a parte de linfócito efetor diferenciado vai acontecer nos órgãos linfóides secundários, onde vai ter a apresentação antigênica. Só que eu não vou tratar com vocês disso porque isso também a gente já viu um pouquinho nas aulas passadas, e nós vamos ter a parte específica da ativação de linfócitos, que é um tópico bem longo também, beleza? Bom, então vamos começar aqui falando, né, na parte das etapas do processo de maturação, começando pela célula tronco. Então nós temos lá a nossa célula progenitora linfóide autorrenovável, e para que se inicie a maturação dos linfócitos B e T, como eu falei para vocês, cada clone, cada linfócito tem a capacidade de reconhecer um antígeno específico. Então, se nós temos um repertório vastíssimo, nós temos que ter uma quantidade de células muito vastas. Então, essas células progenitoras linfóides, elas têm que se proliferar. E isso vai acontecer por intermédio da sinalização de uma citocina, que é a interleucina 7. A interleucina 7 induz aí a proliferação dessas células progenitoras linfóides autorrenováveis. Beleza? E a partir do momento que elas começam a se proliferar, a gente passa para a segunda etapa, que é a formação do prolinfócito. Então, nós temos já as células progenitoras autorrenováveis bem proliferadas, né? Proliferou bastante dessas células, e aí elas vão se diferenciar em prolinfócito por intermédio da sinalização de uma proteína chamada de JAK3. É uma janusquinase que atua aí sinalizando para vários fatores de transcrição para induzir a diferenciação de um tipo celular. Tá? Isso daí vai acontecer em vários tipos celulares. Da célula tronco indiferenciada para o prolinfócito, o JAK3 vai sinalizar tanto para o linfócito T como para o linfócito B. Isso daí é uma condição geral para os dois. Aí tem as moléculas específicas que são para transformar o prolinfócito em prolinfócito T e prolinfócito B. Eu não vou entrar em detalhes. Bom, a gente pode reconhecer experimentalmente que as células progenitoras se transformaram em prolinfócito pela identificação de um marcador que é o CD45. Então todos os prolinfócitos eles têm o CD45 ali na sua superfície ali marcadinho, certo? Bom, aí do prolinfócito a gente vai gerar o pré-linfócito. Então nós temos aí o prolinfócito já bem replicado, né, bastante células prolinfocitárias. Elas vão receber também um estímulo de diferenciação e proliferação. Né? Cada tipo de linfócito, o linfócito T e o linfócito B, tem um sinalizador diferente. Então eles vão se diferenciar e juntamente com isso vão se proliferar ainda mais, para ter uma população ainda maior. Aí nós vamos ter os pré-linfócitos, tanto o pré-linfócito T como o pré-linfócito B. E esses pré-linfócitos eles vão ter dois receptores que podem ser evidenciados aí, que é um receptor de pré-linfócito, para identificar que ele é um pré-linfócito, e o receptor de antígenos incompleto. Então, se for para o linfócito T, nós vamos ter o TCR incompleto, somente com a cadeia beta, e para os linfócitos B, nós vamos ter as imunoglobulinas, somente com a cadeia pesada. E veja, junto com esses receptores de antígenos imaturos, tanto para o linfócito B como para o linfócito T, nós vamos ter uma proteína invariável ligada a este receptor de antígenos, certo? Essa proteína invariada, eu vou falar para vocês já já, ela tem uma função importante. Bom, nesse processo de diferenciação e proliferação, alguns prolinfócitos eles podem se diferenciar e proliferar, porém não vão ter ou receptor de pré-linfócito ou receptor de antígenos incompleto. E aí que vai entrar o primeiro ponto de checkpoint do nosso organismo para selecionar as células que podem passar para a próxima etapa. Se essas células não apresentarem o receptor de pré-linfócito ou os receptores de antígenos incompletos, né, o prolinfócito para pré-linfócito, elas vão para o buraco, vão sofrer apoptose, porque essas células não são funcionais para aí combater os agentes infecciosos. Beleza? E uma observação. Além do seu receptor, como eu falei, né, do pré-linfócito, cada pré-linfócito, em sua unidade, expressa somente uma única cadeia do receptor de antígeno. Então, o TCR para o linfócito T vai expressar só a cadeia beta e a imunoglobulina do linfócito B vai expressar somente as cadeias
pesadas, né? A cadeia pesada, que vai estar unida por uma proteína não variável. Essa proteína não variável, não se sabe muito bem a função dela, mas sabe que ela é extremamente importante para sinalizar para os linfócitos induzirem aí a recombinação somática do DNA quando vai passar para o próximo estágio de maturação, certo? Não sabe se tem um ligante, pode ser que tenha, pode ser que não, mas isso ainda é motivo de muita controvérsia. Aí do pré-linfócito a gente começa a ter o linfócito imaturo, né? Nós estamos aqui com o pré-linfócito, bonitinho. Ele vai receber um estímulo de diferenciação para quê? Para produzir o que nós chamamos de receptor de antígenos completo. Então, o TCR, que só tinha cadeia beta, quando ele vai se tornar um linfócito imaturo, ele vai produzir a cadeia alfa. E os linfócitos B, que possuem imunoglobulina, somente a cadeia pesada, eles vão passar a produzir as cadeias leves também. Só que, nesse processo de diferenciação, se o linfócito imaturo não produzir os receptores de antígenos completos, aí passa o segundo checkpoint da maturação linfocitária. Se eles não produzem, eles também vão sofrer apoptose. Então, eles vão ser eliminados. Vê que nós já passamos por dois processos de seleção. Se não produzir o receptor de pré-linfócito e o receptor de antígenos incompleto do prolinfócito para o pré-linfócito, apoptose. E do pré-linfócito para o linfócito imaturo, se não produzir o receptor de antígenos completo, também vai ocorrer a apoptose, porque essas células não serão funcionais para combater os agentes infecciosos do nosso organismo. E uma observação importante que é nessa fase onde se inicia o processo de recombinação somática do DNA para a geração do repertório linfocitário. Então, como nós temos milhares e milhares de linfócitos imaturos, tanto B como T, cada um no seu órgão linfóide primário de maturação específico, né? Como nós temos milhares, 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 cada um deles vai sofrer uma recombinação somática, lembrando, no TCR, que vai ser na cadeia alfa, e para os linfócitos B, na imunoglobulinas, que vai ser nas cadeias leves. Então, cada clone reconhece um antígeno diferente, seja de linfócito T, seja de linfócito B. Beleza? E aí, passando para a última parte, formando o linfócito maduro, nós vamos ter alguns processos aí que vai mais ser destinado a checkpoint. Então, vamos colocar aqui só um linfócito imaturo para a gente ter como exemplo. Então, nós temos um clone de um linfócito imaturo. Esse clone ele vai passar por dois caminhos para verificar a fixação dele com o MHC, né? Como eu mostrei para vocês em aulas anteriores, os linfócitos reconhecem os antígenos a partir da ligação com o MHC. Mas ele consegue se ligar com o MHC também sem o antígeno estar ligado. Se este linfócito imaturo tiver uma ligação forte ou nula com um MHC, o que vai acontecer? Vai acontecer a apoptose dessa célula. Porque se ele ligar demais com o MHC, o que vai acontecer? Resposta autoimune, e isso não é bom para o nosso organismo. Então essa célula, corta ela, ela vai para o buraco. Mas se ela tiver uma ligação moderada, ou seja, uma ligação que permite o encaixe, mas não desencadeia nenhuma resposta imunológica, aí essa célula passa para o próximo estágio. Então esse é o terceiro checkpoint, fixação apenas com o MHC. Se for forte ou não existir, a célula morre, certo? Mas tem que ter uma ligação intermediária ali do linfócito imaturo com o MHC. E vale ressaltar que esta etapa ela é específica para os linfócitos T imaturos. Por quê? Porque somente os linfócitos T são capazes de se fixar com o MHC. Os linfócitos B imaturos não passam por esse processo. E aí, a última etapa de maturação, né, o linfócito T ainda vai passar por mais uma etapa aqui de checkpoint e o linfócito B também vai passar por essa etapa, que é para os linfócitos T imaturos. É a fixação de antígenos próprios via MHC. Então, o MHC está apresentando um antígeno para o TCR, o antígeno próprio, ou para os linfócitos B é a ligação direta com o antígeno, porque o anticorpo se liga diretamente aí com o antígeno. Lembrando sempre que é antígeno próprio. E aí pode acontecer duas ocasiões. Pode ocorrer a ligação com o antígeno, e essa ligação, se for forte ou moderada, esta célula vai sofrer apoptose. Então, a célula T imatura, se ligar com o antígeno apresentado via MHC, o antígeno próprio, se for forte ou moderada, ela morre. E a célula B imatura, se ligar diretamente com esse antígeno, se for uma ligação forte ou moderada, ela também morre por apoptose. Já, se esta ligação não ocorrer, ou se ocorrer ela for extremamente branda, aí ele passa para o último estágio de maturação nos órgãos linfóides primários, que é o linfócito maduro. Então, nós temos o linfócito T e o linfócito B
maduro, aí presentes nos órgãos linfóides primários, passaram por todas as etapas de checkpoints e aí podem cair na circulação para promover aí os seus efeitos caso ocorra uma infecção por um micro-organismo X, Y, Z. Beleza? Bom, essas foram as referências que eu utilizei para essa aula. Eu coloquei uma referência adicional aqui, que eu não estava colocando nas outras aulas. Para essa aula eu coloquei esse aqui, ó, Imunologia, Texto e Atlas, do Burmester e do Pezzuto, que são dois professores pesquisadores lá do Instituto Max de Bruck da Alemanha, um instituto gigantesco, né? E é um livrinho de bolso, pequenininho, mas ele tem bastante informação e eu acabei utilizando ele também para essa aula, beleza?